A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Irmãos, hoje vamos fazer um vídeo específico falando um ponto básico aqui no canal. O tema é: o apóstolo Paulo foi o maior teólogo do cristianismo. Irmãos, como muitos não sabem interpretar o texto bíblico que está lá em Filipenses, capítulo 3, do verso 8, dizendo que Cristo, que Paulo reputou por perda todas as coisas, né? E principalmente na congregação, como eles não sabem interpretar a Bíblia, falam que é o Espírito Santo, mas não tem nada do Espírito Santo. Vejamos bem, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi formado em rabino, nos pés do rabino Gamaliel, em Jerusalém. Então, é transmitido dentro da congregação que o que ele aprendeu nos pés de Gamaliel foi jogado, foi reputado como esterco. Mas vejamos bem, irmão, a incoerência. Olha aqui, o 3, o 8, vamos ver. Se devemos considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Um texto, a gente interpreta ele pelo contexto. Vamos ver do verso 4. Bem eu que poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, fariseu, de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que é na lei irrepreensível. Mais do que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo Jesus. Aí ele entra no 8, onde ele diz que todas as coisas ele sofreu por perda. Vamos entender. Então, o que Paulo ressuscitou por perda foi essa pompa do judaísmo, o fato de ele ser hebreu de hebreu, ou seja, o fim da sua genealogia termina em Abraão, circuncidado ao 8º dia, por causa do zelo, ele tinha todo o respeito do povo, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Não é o ensino que ele refuta, e sim a pompa, o orgulho, as coisas físicas que o judaísmo tinha, todo o glamour, fama, por ser doutor da lei. Isso que ele reputa, por nada ele jamais refutaria a Escritura, pois ele usa nas suas cartas o tempo todo versículos da Torá, dos Salmos e dos profetas. Então o que ele reputa como perda é a pompa, é o orgulho, é as coisas físicas do judaísmo, as festas judaicas,
a circuncisão, mas o ensino que ele aprendeu de Gamaliel, irmão, está tudo dentro das suas cartas apostólicas. Agora vamos ver outra parte aqui, em Gálatas, que na congregação eles invertem, que é, vamos ver aqui, na epístola aos Gálatas. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo diz aqui. É o capítulo 1 de Gálatas. Que ele diz: admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que algum que vos perturbe e quer transtornar o evangelho de Cristo Jesus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pegue outro evangelho além do que vos eu tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora vos digo o evangelho, que além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agradar agora a favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar os homens? Se agradar os homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Veja bem, por que ele está falando isso nessa carta? Isso começa lá no capítulo 15 de Atos, a discussão dos ritos judaicos. Por quê? Porque muitos estavam dizendo, os que era da circuncisão, que Paulo estava pregando o evangelho que recebeu de Barnabé, que recebeu dos outros apóstolos. Então, ele diz aqui, o evangelho que eu estou pregando, eu recebi de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, não foi uma coisa aleatória das Escrituras que veio do céu, irmão. O evangelho que Paulo pregava, a base dele estava dentro do Velho Testamento. Nós encontramos expressões até quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, ele vai buscar lá no livro de Isaías. Quando ele fala aqui, olha, em 5 de 1 Coríntios, que ele vai falar do rapaz que tinha pecado com a mulher do seu pai. Veja bem o que ele cita aqui. 5 de 1 Coríntios. A impureza da igreja de Corinto, repressões e exortação. Ele vai falar, geralmente, se houve que entre vós imoralidade, como nem mesmo entre os gentios. Isto é ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo, andais soberbecido, e não chegaste a lamentar, porque foste tirado do vosso meio. Que tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, que ausente, eu possa, mas presente, em espírito, sentenciei, como se estivesse presente, o autor que tal infâmia seja. Em nome de nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor, entreguei a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Sabeis que um pouco de fervento leveda toda a massa.
lançai fora o fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, e sim com os árvores da sinceridade e da verdade. Aonde que ele tira, irmão, o ensinamento, a doutrina, para combater o pecado de fornicação? Ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí ele vai falar dos pães, ele vai falar da nova Páscoa, pegando lá o contexto de Êxodo da Páscoa, para aplicar a Cristo. Vejamos bem a doutrina do Evangelho aqui, 5 de Coríntios, aonde que ele se apropria? Ele se apropria de passagens do Velho Testamento. Então, é esse o Evangelho que ele enxergou. Não foi um Evangelho que veio do céu, aleatória, não. O Evangelho já estava aqui, irmão, na Bíblia. Ele apenas fez a construção dos elementos que estavam no Velho Testamento, que apontava para Cristo. Ele apenas fez a construção e trouxe para suas cartas. O que ele aprendeu nos pés de Gamaliel foi sobre o quê? Foi sobre a Tanakh, foi sobre a Torá, os profetas maiores, profetas menores. Isso ele não reputou por esterco. Irmãos, 70% da doutrina cristã que nós temos por causa do apóstolo Paulo. Nós temos porque ele era um teólogo. Era um teólogo. Vejamos bem, a transliteração que o apóstolo Paulo faz da língua grega, dos termos do amor, como o amor astorge, que era o amor fraternal, o amor como amizade, como era o filho, o amor como romântico, que era o eros, e o amor incondicional, que era o amor ágape. Paulo, como um bom teólogo, fez a transliteração dos termos grego para a linguagem, para esta linguagem que é o amor. Entendeu? Aí, irmão, vejamos bem, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, entendeu? Em grego, o amor ágape é chamado de caridade, né? Aí os tradutores fizeram a tradução destes termos. Aí, eu falei que foi Paulo, mas os tradutores bíblicos fizeram a tradução para a nossa língua. Por quê, irmão? Por que Paulo escreveu 3 epístolas? Pedro escreveu 2, Tiago 1, Judas outra. Por quê? Primeiramente porque ele era um erudito. Era uma pessoa que falava vários idiomas. Entendeu? Agora, aqui, nós vemos nas epístolas de Paulo a característica
de um teólogo. Muitos falam, não, que Deus dá para homem simples. Homem simples que eles falam aí, irmão, é homem analfabeto, que nem sabe ler. Entendeu? Quando o Senhor Jesus falou lá em Mateus 11, 25 e 28, graças te dou, meu Pai, para não ter revelado essas coisas aos sábios entendidos. Os sábios entendidos que estavam ali no fundo de pano, era a filosofia grega. É a filosofia grega. Não significa um sábio entendido na Escritura, irmão. Eles, como não entendem de nada da Bíblia, eles querem transferir as expressões de Cristo, de Paulo, como se fosse uma cultura brasileira, que a Bíblia foi escrita. Irmão, os sábios entendidos ali eram os filósofos da filosofia grega, da filosofia judaica, que estava ali. Foi para esses sábios entendidos que Deus nos revelou, mas revelou para os sábios entendidos na Escritura. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, tu que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação, que é em Cristo Jesus. Entendeu? Aqui, os sábios, que são os pequeninos lá, são aqueles que conhecem as sagradas letras. É elas que fazem a pessoa ser sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Irmão, a teologia, ela não tira a revelação de Deus. Antes ela traz mais a revelação, porque o compromisso da teologia é estudar a revelação bíblica, a revelação escrita aqui. Então, nós só temos essas 13 epístolas na Bíblia por causa que Paulo era um teólogo. Entendeu, irmão? Era um teólogo. A formação que ele recebeu de Gamaliel, ele não abandonou no seu ministério apostólico. Por quê? O que foi ensinado para eles, que Gamaliel ensinou para ele, foi a revelação do Velho Testamento, como a Torá, os Salmos, os livros proféticos, a Tanakh. Então, isso ele incorporou no Evangelho. Então, e Paulo dizia lá em Timóteo, falava para Timóteo, falar para Policarpo, trazer o pergaminho e principalmente os livros que ele estudava. Entendeu? Então fiquem com Deus, a paz de Deus com todos.